Opa, e aí, tudo bem com você? Começando mais um mês aqui do seu lado, fazendo esse devocional maravilhoso e orando com você. Hoje a gente vai falar sobre uma festa que acontece no Brasil, né, que eu acho que é pouco conhecida, só que não, o Carnaval. Cara, quantas vezes você já ouviu falar que o Brasil é o país do futebol, o país do Carnaval? Como cristão, a gente não pode falar isso de forma alguma. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então, se a gente for falar alguma coisa sobre a nossa nação, se tem alguma coisa que a gente vai falar sobre o Brasil, que sejam palavras de coisas boas. O Brasil é o país do Senhor. O Brasil é uma nação santa dedicada à glória do Senhor. O Carnaval é uma festa que todos nós conhecemos. Nós sabemos que é uma festa que não tem nada de cristã nela. Então, um cristão não deve ir lá pular Carnaval, não deve comemorar essa festa. E não é porque Deus é ranzinza e não gosta de comemorações, muito pelo contrário. No Antigo Testamento, por exemplo, ele instrui os judeus ali a tantas festas interessantes e eram festas que duravam dias. Mas o foco aqui não é falar pra você que é cristão que não deve ir lá no Carnaval. Até porque isso é um senso comum. O foco aqui é falar sobre o amor às pessoas que estão ali no Carnaval. O que acontece é que nesse período muitos jovens, e eu não sei se os adultos e as pessoas mais velhas têm essa prática de se reunirem na igreja, aí tem um acampamento ali pros jovens, período que eles ficam reunidos ali na igreja, nesse momento de Carnaval, no recesso. Ou também tem o grupo que vai nas ruas, nos blocos ali, evangelizar as pessoas. Falar um Jesus te ama, fazer uma oração. E é muito importante que isso aconteça mesmo. Tanto você ir pra sua igreja para ser fortalecido, é um momento de guerras espirituais, muita coisa está acontecendo, e também um momento ótimo para você evangelizar, se fortalecer, para poder espalhar a mensagem do Senhor. Porém, não pode existir dentro do seu coração julgamento, nojo, ao olhar para as pessoas que não professam a mesma fé que a sua. Você tem que pensar que quem tá ali pulando o Carnaval pode sim estar feliz naquela festa, mas tem problemas diferentes dos seus e também uma fé diferente da sua. E é preciso um olhar de misericórdia. É preciso que você se lembre que você também foi resgatado em algum momento. Ninguém nasceu já sabendo sobre todas as coisas. Mesmo que você tenha o privilégio de ter nascido em um lar cristão, você teve que passar por um processo para ter o entendimento, discernimento, ser alcançado pelo Espírito Santo. E até hoje, Deus tem lidado com você com muita paciência. Em Mateus, no capítulo 23, versículo 27, diz que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Você pode abominar o Carnaval, achar uma festa profana, chata, desinteressante, que suja a cidade inteira. Eu, por exemplo, acho muito prejudicial porque o centro da minha cidade fica extremamente sujo, mas de forma alguma você tem o direito de odiar aquela pessoa que está ali pulando o Carnaval. Em 1 João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém afirma ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Existem pessoas, infelizmente, que pegam essas partes da Bíblia e falam: mas quem está ali não aceitou a Cristo ainda não é meu irmão. E se tiver alguém ali que já aceitou a Cristo, mas por algum motivo se desviou, se perdeu no caminho e acabou caindo ali naquele Carnaval. Eu já vi testemunhos de tantas pessoas em lugares tão aleatórios e que tiveram a oportunidade, né, de serem evangelizadas nesses lugares. E aí quando o cristão tá ali orando, ele fala: nossa, irmão, eu já fui cristão, eu já estive no relacionamento com o Senhor. Essa oração que você tá fazendo aqui agora para mim é uma mensagem, uma resposta do Senhor para que eu volte para os seus caminhos. Então é importante que você olhe para essas pessoas com o mesmo olhar que Cristo olhava para cada uma das pessoas que ele via. Cara, ele andava no meio de uma multidão suja, de pessoas doentes, leprosos, pessoas marginalizadas. E eu tenho certeza que ele não ficava olhando torto para essas pessoas e pensando assim: nossa, esse tanto de pecador imundo aqui que eu tenho que curar, como se fosse um fardo pesado fazer a obra do Senhor. Não era assim que Jesus caminhava. Ele tinha tanto amor que ele atendia às necessidades do povo. Quando o povo precisava de alimento, o que ele ofereceu para o povo? Alimento. Não só um alimento espiritual, mas um alimento físico também. Em Tiago capítulo 2, versículo 14 diz: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso irá ajudar? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então que nesse período seu coração possa estar disposto a fazer a boa obra do Senhor, não só com palavras, mas principalmente com ações. Se você estiver aí no momento de evangelismo, seja uma pessoa ativa. Não fica repetindo palavras prontas, não. Em Atos, nós vemos como o Espírito Santo agiu através de cada um dos discípulos, dos seguidores do Senhor. Ele os levava para os lugares diferentes para falar as coisas certas, pregar as boas obras, não com frases prontas, mas no momento em que eles chegavam ali, o Espírito Santo dava a direção do que eles deveriam fazer. Que você possa buscar o direcionamento do Espírito Santo para agir conforme a vontade dele. E se você se retirar para ir para a igreja, fazer um momento de oração, que não seja um momento de farra, onde vocês estão ali só
só escutando música, pulando e comendo. É claro que a gente tem que se reunir mesmo em comemoração, adorar ao Senhor com muita alegria, mas é importante entender que existem momentos de seriedade em que a gente tem que ler a palavra do Senhor, levar a sério as Escrituras, obedecer ao Senhor e principalmente estar orando por aqueles que estão do lado de fora. O nosso maior objetivo é que a maior quantidade de pessoas possíveis possam conhecer o nome de Jesus e que elas, através do Espírito Santo, sejam convencidas a seguir o caminho do Senhor. Quando você orar por alguém, quando você evangelizar alguém, o seu objetivo não é levar alguém para preencher o banco da sua igreja, para você obrigar ela a ficar dia após dia, 24 horas por dia naquela sua igreja, indo aos cultos, dizimando. O seu objetivo é que essa alma seja resgatada para o Senhor. Se ela for para a sua igreja, que ótimo. Se ela frequentar ali os seus cultos, que maravilha. Mas e se ela for para outra igreja, que bom também. Se ela não for para a igreja de imediato, se ela não tiver vontade de ir para uma igreja, mas ela tiver a vontade e a decisão de entregar a vida para Cristo, de seguir o caminho com o Senhor, que possamos nos dedicar a isso. Enfim, vamos fazer uma oração para que isso firme no nosso coração. Eu preciso tanto dessa mensagem quanto você. Todos nós cristãos precisamos dessa lembrança a cada dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse mês que se inicia. Obrigado, Senhor Deus, por cada um desses irmãos que estão aqui me ouvindo, que estão orando junto comigo, por esse momento em que nós temos o discernimento de orar por esse mês e de dedicar a Ti as nossas vidas, fazendo um compromisso, Pai, de orarmos por cada pessoa que vai pular o carnaval esse ano. Senhor, se fosse olhar minha vontade, essa festa não existiria mais. As pessoas se guardariam ao Senhor, não ficariam ali nas beijações, na pulação, louvando coisas que elas nem sabem, Pai, se prostrando para espíritos malignos, Deus. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Entregamos, Pai, nesse momento a nação brasileira a Ti. E nos momentos do carnaval, que o Senhor possa atingir os corações daqueles que estão afastados e perdidos e aqueles que nem conhecem a Tua mensagem. Envia, Senhor, os missionários nesses campos de batalha, Pai. Estamos aqui colocando, Senhor, neste momento, a vida e o nome de cada um deles. Pessoas que estão decididas a evangelizar as outras pessoas no carnaval, que possam ser preenchidas pelo Espírito Santo para agir em amor. Não para ficar levando gente para a igreja para preencher banco, mas para revelar a verdadeira mensagem do Evangelho, para resgatar almas de uma vez por todas desse abismo sem fim que o mundo pode oferecer e serem lançadas na luz de Jesus, purificadas pelo sangue de Cristo. Senhor, nos preencha com amor, o amor de Jesus que olhava para cada um de nós quando nós também estávamos perdidos, sujos nesse lamaçal, Pai. Que nós não sejamos como sepulcros caiados, Pai, bonitos por fora, mas podres por dentro. Que sejamos preenchidos pelo Teu Espírito para que as pessoas possam sentir a Tua essência. Dedicamos esse mês a Ti, Senhor. Nos proteja, nos guie e que nós possamos estar sempre prostrados, pedindo ao Senhor misericórdia pela nossa nação. Pai, se qualquer outra nação também estiver aproveitando essa oportunidade aqui dessa festa pagã no nosso país para lançar coisas ruins, fazer rituais ruins, que o Senhor esteja quebrando agora em nome de Jesus. Esse mês não será um mês de fragilidade espiritual. Esse mês será um mês de uma igreja fortificada, não uma igreja que julga, mas uma igreja que se une, Pai, seguindo o Teu propósito, servindo a Ti sobre todas as coisas. Alcança os nossos corações e nos unifica, Senhor. Que esse ano de 2026 seja um ano em que a igreja se prostre em oração, que não fique levantando bandeiras políticas, Deus, mas que seja coerente com a Tua verdade, com a Tua mensagem, com os Teus caminhos. Nós estamos aqui disponíveis para sermos usados pelo Senhor. Dedicamos, Pai, esse mês a Ti. O Brasil te pertence e não é do carnaval. O Brasil é do Senhor. A nossa nação é do Senhor. Acaba com essa festa pagã, Senhor Deus. Oferece para as famílias, Pai, que se sustentam com essa festa outras oportunidades, outra visão de vida. Esteja alcançando esses corações das pessoas responsáveis pelas escolas de samba. Esteja alcançando, Pai, os líderes dessas escolas, Pai. Esteja alcançando o coração deles para que eles se convertam verdadeiramente ao Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, chega de deboche com o nome do Senhor. Chega, Senhor Deus, de paganismo. Essa nação te pertence e resgata o Brasil para Ti. Toma a nossa nação em Teus braços. Nos proteja das mazelas, armadilhas do inimigo, das distrações de Satanás. Guarda a nossa nação, Senhor. Pai, esteja alcançando a Bahia, Senhor, o Sergipe, Piauí, o Maranhão, Ceará, Alagoas, Senhor, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Esteja guardando Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Em nome de Jesus, Pai, alcança o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Goiás, Tocantins, o Pará, Senhor, Roraima, Amazonas, o Acre, Rondônia, o Amapá. Todo o território brasileiro te pertence e não pertence ao carnaval. Dedicamos a Ti, Senhor, cada espaço, cada pedacinho do nosso território a Ti. Toma posse, Senhor Deus, da nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura celestial. Em nome de Jesus, o nosso reino não é o reino das trevas. O reino que prevalece sobre o Brasil é o reino de Deus. A nossa nação pertence ao Senhor. A nossa cultura pertence ao Senhor. Em nome
de Jesus. Amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Lembre-se de todos os dias em fevereiro não ficar julgando, não ficar lançando palavras negativas a respeito do carnaval, julgando os irmãos que vão ali pular, que compraram passagens, falando que eles gastaram dinheiro à toa, que eles estão perdendo tempo, que eles estão perdidos mesmo, sujos pelo pecado. Não repita essas palavras. Lance sempre palavras de misericórdia sobre a vida de cada pessoa ali. Lance sobre a nação brasileira palavras de bênçãos e não de maldição. Eu te espero amanhã. Que Deus te abençoe.